A paz do Senhor. Hoje a gente vai falar sobre circunstâncias, que para mim no início aprender sobre circunstâncias foi muito bom, mas era uma coisa muito difícil para mim entender, conseguir entender o que era isso, né? O porquê disso tudo, o que acontecia, o que eram as circunstâncias. E eu vou falar sobre isso aqui hoje. É um dos tratamentos de Deus com a gente, né? Então, você já vê que está dentro de tudo que a gente vive no deserto da restauração e de tudo que acontece durante esse processo. Circunstâncias. Além do deserto, que são fases nas quais passamos uma ou mais vezes, Deus cria circunstâncias para nos aperfeiçoar. Essas circunstâncias certamente virão para tratar-nos nas áreas onde temos mais dificuldade. Por exemplo, se o nosso coração é extremamente apegado a bens materiais, podemos passar por circunstâncias e prejuízos de perdas. Se uma pessoa é grandemente preocupada com a opinião das outras a seu respeito e com a sua reputação, muitas vezes essa pessoa irá sofrer vexame após vexame até sua reputação ir para o brejo. Se uma pessoa é do tipo que ama os primeiros lugares, lhe será reservado aqueles lugares desprestigiados e ignorados. Se for uma pessoa que cobra muito o amor das pessoas, jamais o receberá, até que se disponha, ao invés de cobrar, dar amor, atenção e respeito aos outros. Essas circunstâncias virão até que o caráter de Cristo seja formado em nós. Então você vê que a circunstância o Senhor nos permite para que o caráter de Cristo venha estar em nós. Se nós não deixarmos o Senhor trabalhar o nosso caráter, não tem como a gente vencer algumas coisas no meio do deserto, né? Então temos que ter o caráter de Cristo. Temos que querer ter o caráter dele, né? Para que a gente possa sair mais rápido de toda essa situação. Eu lembro que uma parte do que me falaram sobre circunstâncias, usaram muito aquela parte de Pedro, aquela parte que fala de Pedro, que estavam todos no barco e de repente eles viram um fantasma, que na verdade era Jesus, e ele vinha caminhando sobre as águas. Então foi aonde eu aprendi sobre circunstâncias. No que ele vinha andando sobre as águas, os discípulos que estavam dentro do barco, eles falaram, mestre, aí Pedro falou, mestre, permita que eu vá até a ti, né? E eles estavam numa grande tempestade, que eram as circunstâncias, né? Eles estavam numa grande tempestade. Quando o mestre apareceu, aquela tempestade foi se acalmando e ele veio andando sobre as águas. No que ele veio andando sobre as águas, Pedro falou, mestre, permita que eu vá até a ti e ande sobre as águas. E aí quando ele falou, venha, Pedro saiu. Só que o que aconteceu? Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, ele estava conseguindo andar sobre as águas. Quando ele viu, ele olhou para os lados, que era para a circunstância, ele afundou. Então, muitas vezes, nós olhamos para as circunstâncias e é onde a gente afunda, né? Onde a gente acaba se afundando como o Pedro falou ali. E quando a gente se afunda, a nossa intenção já é pedir socorro, né? E foi o que Pedro fez e o que Jesus falou para ele, né? Como em toda a Bíblia se é falado, cadê a sua fé? Porque você olhou para as circunstâncias? Porque você está olhando para o que está acontecendo em volta? Porque você está olhando o que o seu esposo está fazendo? Ou o que a sua esposa está fazendo? Eu tive muita dificuldade em aprender isso, mesmo porque eu e meu esposo, a gente trabalha junto. Então, eu tive muita dificuldade de aprender sobre isso. Porque eu tô ali, eu tô vendo tudo. Então, eu tô vendo cada mensagem que chega no celular, eu tô vendo cada hora que ele para olhar o celular, eu tô vendo cada coisa que acontece no celular dele. Então, pra mim é muito difícil. Sempre foi muito difícil essa questão da circunstância. Porque eu tava bem, eu tava feliz, eu tava lá, pá. Dali a pouco o celular dele tocava, pronto, acabava meu dia, né? Hoje já não é mais assim.
né? Até pouco tempo atrás estava assim porque, né? A gente, né? Isso é uma coisa que eu vou contar depois. Mas eu comecei de novo. Então, assim, Deus nos trata. Deus nos trata da melhor forma possível e Ele permite as circunstâncias para que a gente aprenda a depender somente dEle. E nem se Pedro tivesse olhado, focado somente em Jesus, ele tinha chegado até Jesus, ele não tinha parado no meio do caminho, ele não tinha afundado. Então foi isso que eu aprendi quando eu estava passando por uma situação difícil aqui com meu esposo, né? Então que fique esse aprendizado para vocês, né? E eu vou dar continuidade às nossas respostas diante do tratamento de Deus. Eu vou dar continuidade ao áudio e depois vocês dão uma passadinha que dá pra gente aprender bastante com isso. Amém? Fiquem na paz, fiquem na bênção e até mais.